E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Mais um vídeo para você. Tô com um hábito totalmente ruim de eu vou fazer o vídeo aqui, daqui a pouco eu vou e abaixo a cabeça. Parece até que eu tô com alguma coisa aqui lendo, mas não tô não. É a mania mesmo de abaixar a cabeça. Não sei por que tem acontecido isso. E eu tenho que perder esse hábito, né? Porque, ó, toda hora abaixando a cabeça e tal. Não sei se é porque pela manhã na live eu tenho o hábito de ler e quando eu leio eu abaixo a cabeça ou de repente alguma coisa, sei que tem que tirar esse hábito aí, fica feião. Então, vamos para mais um vídeo. Eu quero chamar você para você se inscrever no canal. Quero pedir a você para você compartilhar o vídeo, para você divulgar o nosso canal, para que possamos pregar a palavra de Deus para mais pessoas, para que Deus alcance mais corações. Não há ninguém que não precise de informação e de conhecimento de Deus. Então, por esse motivo, quero pedir a você para ser instrumento de Deus e divulgar todo o nosso canal, amém? Quero também falar com você que todo dia, às 7 da manhã, nós estamos aí, orando, lendo Bíblia, se você precisa. E lá no canal nós temos até uma blusa que diz bem claro, né? Quem não valoriza, não busca Deus. E aí é disso que nós vamos falar. Vamos pro vídeo. É interessante você ver escrito na Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías fala sobre isso. Invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio seguir o seu caminho e você conversa ao Senhor. Esse recado de Isaías para a nação de Israel é interessante por alguns aspectos. Porque quando nós lemos um texto desse, por exemplo, Isaías 55, no versículo 6 fala sobre isso, nós começamos a questionar algumas questões à nossa volta. Primeiro, eu e você sabemos que orar é importante, ler Bíblia é fundamental. Eu e você sabemos que jejuar também é importante. Porém, uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, e aí você precisa refletir sobre isso também, é que nós vivemos num ativismo louco. Hoje nós lutamos para tudo, ou seja, correria. Quando você tem a correria para trabalhar, no trabalho tem muito trabalho, às vezes você não consegue resolver, não tem tempo para nada. Quando está em casa, você é uma dona de casa, mas aí, de repente, você tem aquele problema de correria, ainda mais agora nas aulas, né? Levar os filhos para o colégio, fazer tantas coisas que você também não tem tempo. Se você não tem tempo para Deus, as atividades estão fazendo você quase sucumbir, uma hora essa conta não vai fechar. Por que eu falo isso? Porque quando a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. E aí ele fala sobre a armadura e no final, depois de falar da armadura, ele fala assim, ó, depois fazendo tudo isso, ficai firme. Ou seja, eu e você temos que entender que o buscar, enquanto se pode achar, está ligado diretamente à condição de manter-se de pé. De manter convicto que o Senhor é o Salvador, que Ele perdoa pecado, que Ele tem um amor incondicional, que Ele é justiça, que o juízo virá, que Ele voltará para buscar a igreja, que a palavra é a única regra de fé, a Bíblia. Então, quando se pode achar, para que essas coisas não fujam da nossa vida. Por quê?
Porque a correria do dia a dia, ela nos tira muitas das vezes a visão não só de quem é Deus, mas de quem somos nós. Por exemplo, hoje em dia, eu vejo que existem pessoas, por exemplo, na minha época, na época de 80, de 90, quando falava de milhão, para conquistar 1 milhão, era algo impensável para pessoas que tivessem nascido pobre. Hoje não. Hoje você e eu temos plenas condições de ter 1 milhão integral na mesma hora, no caso 1 milhão, ou fatiado, se nós fizermos nossos cálculos, nós já tivemos 1 milhão. E às vezes em um ano, ou menos, ou até num período curto. Porém, isso aí acaba virando o quê? Virando uma busca incessante. Sendo que essa busca incessante, uma hora, como eu falei, alguma coisa vai dar errado. Porque se você busca muito a questão do bem-estar somente, você vai deixar e negligenciar a vida espiritual. E o que tomba a gente não é o bem-estar, a vida material, é a vida espiritual. Porque todas as coisas estão conectadas no espiritual. Quando a Bíblia diz que nós temos que lutar contra a carne, não é contra a carne nem contra a sangue, contra a principado e potestade, por quê? Só existem 2 tipos de força que dominam o mundo. A força de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e a força das trevas, de Satanás e seus demônios. Não tem meio termo. Tem até uma analogia que a gente faz muito interessante, que um homem estava em cima do muro, e de um lado estavam os demônios, e de outro lado estavam os anjos. E os anjos estavam clamando a ele, pedindo a ele para ele pular para o lado dos anjos. E ele olha para o demônio quieto, cegado, só olhando para a cara dele. E aí aquilo inculca ele e pergunta: ô diabo, os anjos estão aqui pedindo para mim pular para o lado deles, para mim ficar do lado deles, e você não fala nada. E aí o diabo faz aquela resposta célebre, que eu e você parece que esquecemos. Ele diz assim: para que eu vou clamar? O muro é meu. Se você está em cima do muro, você já está na mão do demônio. Não tem esse termo de em cima do muro, não. É a força das trevas e a força de Deus. Ou você está com Deus ou está com o demônio. Mesmo que você não goste dessa palavra. Mesmo que isso doa em você, que você sinta incomodado quando, por exemplo, você é crente, mas de repente mente. Foi o demônio que usou a sua boca. Seu comportamento, ele automaticamente é um comportamento de demônios. E assim com tantas outras coisas na vida. Por exemplo, há muitas pessoas que eu conheço que elas não aceitaram Jesus, mas são pessoas gente boa. Pela minha ótica, pessoas tranquilas, trabalham, não se metem com ninguém, pagam suas contas, têm sua família, honram sua família. Mas e aí? Isso não diz que ele é de Deus. Ele está com os demônios, mesmo que ele não cultue demônios abertamente. Então o que aí você precisa entender é que quando a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, por quê? Porque nós podemos ser surpreendidos pelo dia mau, pela apostasia. Se não buscarmos, a apostasia vai chegar. E eu e você precisamos entender que quando em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, o Espírito expressamente disse para mim que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito enganador e doutrina de demônio. Ou seja, o que Deus, na verdade, tem nos alertado, pela boca de Isaías, buscar enquanto se pode achar, pela boca do próprio Tiago, orar sem cessar, pelo próprio Jesus dizendo: o pão de cada dia nos dai hoje,
ou seja, é uma busca diária, isso é um alerta para mim e para você. Agora, a Bíblia diz que aquele que ouve o conselho sábio é. Quem é você? É o que ouve ou aquele que faz ouvido de mercador? Ou que nem Saul quando tomou posse do reino, quando Samuel disse que Saul ia ser rei, a Bíblia diz que o povo, 90% do povo aprovou. Mas teve um grupo lá que falou bem claro, nós não queremos esse cara como rei da gente não. A Bíblia diz que Saul fez como que não tivesse ouvido, mas ele ouviu. Tanto é que ele saiu para peleja. Quando ele saiu para pelejar, que ele voltou da guerra e tinha vencido o povo, os inimigos, ele chega lá e os homens que estavam com Saul foram lá e falaram, nós vamos acabar com aqueles homens que falaram que Saul não ia reinar sobre nós porque não tinha capacidade. Saul vai e diz, não, hoje não vai ter morte. Ou seja, ele ouviu, mas fingiu que não ouviu. Há muitas pessoas, e você de repente está me ouvindo é uma delas, que faz com que, se não tivesse ouvido aquilo que Deus realmente tem transmitido para a tua vida. Mas saiba de uma coisa, quando Isaías disse, quando Jesus disse, quando Tiago disse, e a Bíblia toda vem dizendo, buscar o Senhor é imperativo, é uma ordem e é individual. Não adianta você querer transferir essa responsabilidade para A e para B. As pessoas podem te ajudar, porque a Bíblia diz, é melhor estar dois juntos, porque se um cair, o outro levanta. Mas elas não podem levar suas responsabilidades espirituais. A sua vida espiritual, você que deve cuidar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e dê graça, e que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada. Se inscreva aí. Vamos conosco, tá? Que Deus abençoe.